Que a paz seja convosco, irmãos, acompanhantes aqui do nosso canal. Estava um tempo sumido, né? Mas hoje resolvi gravar um vídeo bem interessante, bem curto também, né? Para nosso aprendizado. E conforme está no título, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro do Didaquê, que é o que chama atenção nele é a sua provável datação. Então, esse livro ele foi descoberto no século XIX, não é tão antigo assim, né? A descoberta. Porém, a sua datação ela dá aproximadamente entre o final do primeiro século e o início do segundo século, né, após a morte de Cristo. Há quem argumente que ele a datação dele antecede ao Evangelho de Mateus, o que é impossível de confirmar pela história, né? Então, tentam argumentar que talvez ele foi escrito ali pelo ano 50, 60 depois de Cristo, mas isso é impossível de datar. A maioria dos estudiosos dão como, no mínimo, ali no ano 90 após a morte de Cristo, né? Então, dizer que ele antecede o Evangelho de Mateus é uma afirmação que não confere, tá? Só para a gente iniciar. E os irmãos vão entender por que eu tô citando isso aqui agora. Esse livro, o que tem algo que chama atenção nele, é com relação ao batismo trinitariano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, né, ele não é considerado inspirado, ele é considerado um apócrifo, e ele tem o nome, né, de Didaquê, mas também é conhecido como o ensinamento dos 12 apóstolos. Porém, ele não foi escrito por nenhum dos apóstolos, ele não tem nenhuma referência, nada que possa se ligar aos 12 apóstolos, a não ser um pouco do conteúdo ali de algumas doutrinas que se assemelham. Então isso aí é só para reforçar que ele não é escrito pelos pais da igreja ali de Deus, né, não da Igreja Católica. Posteriormente, esses sim eram já ali um fruto da igreja que viria a vir ali posteriormente, que falavam ali do trinitarianismo já naquela época. Porém, o seu conteúdo ele é um pouco suspeito, e eu vou mostrar para vocês por quê. Conforme vocês veem, eu separei 2 versículos aqui na parte de cima, versículos, né, mas não bíblicos, versículos do livro do Didaquê. Em um deles, como vocês podem ver, ele ensina o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já no outro, numa altura para frente do livro, ele fala do batismo em nome do Senhor, que seria o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Obviamente. Então ele já fica um pouco estranho, né? Porque hoje em dia nós sabemos que ou as igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo, que é conforme a igreja de Deus crê. Então, por ele ter sido descoberto tardiamente, então a gente já fica com o pé atrás com relação à sua autenticidade, a sua tradução, né, com relação à tradução. E muitos dizem que, como o Evangelho de Mateus no seu capítulo 28, verso 19, prega ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em Atos fala já do batismo em nome do Senhor Jesus, então muitos dizem que o Didaquê, então, ele é confiável porque também ele fala primeiramente batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e posteriormente em nome do Senhor. Só que aí nós temos que ser cautelosos com essa afirmação, e eu vou falar aqui o porquê. Primeiramente que, apesar nós ensinamos, né, que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não menciona nenhum nome além de títulos, né, toda uma base estrutural para entendimento e para pregarmos o batismo em nome do Senhor Jesus. Porém, com relação histórica, há provas cabais de que esse texto ele foi adulterado. Um exemplo, se você tiver a Bíblia Católica de Jerusalém, dá uma olhada no rodapé dessa Bíblia lá em Mateus 28, 19, onde ele vai dar referência, e lá mesmo a própria Igreja Católica confessa que aquela crença, né, aquele escrito foi colocado posteriormente dentro da igreja e possivelmente não fazia parte da fé primitiva. Então isso você pode ver lá, ou você pode pesquisar também no livro História Eclesiástica e tantos outros lugares. Basta você dar um Google aí que você vai ver a história por trás desse versículo. E isso nós temos como provar, né, conforme eu acabei de citar aqui, dados históricos. Então, sendo assim, e com o versículo original que seria próximo a ir de batizar ensinando discípulos em meu nome, essa teria sido a fala de Jesus em Mateus 28, 19, que já ficaria mais próximo, né, do que Lucas ensinou, e os outros evangelistas. Então, juntando esse dado e os batismos em Atos dos Apóstolos, então nós temos uma convicção com relação ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, o Didaquê, nós não podemos ter essa mesma convicção. Como ele foi encontrado bem depois da sua escrita
original, né, que data do final do primeiro século, como ele foi encontrado ali na íntegra no século XIX. Então, quem não nos garante que não houve um adultério ali também? Ainda mais que ele acaba tendo essa contradição aí nos batismos, né? Então, quem nos garante que ele não foi alterado para beneficiar essa crença que no século XIX, né, é a crença praticamente mundial, exceto a Igreja de Deus ali que ensina ao contrário, que ainda ficou com o ensino verdadeiro. Então tem essa mera contradição. E o argumento de que foi escrito antes do Evangelho de Mateus, ele não procede. Os irmãos podem pesquisar aí as datações históricas. Tem estudiosos que são os católicos que tentam colocar lá para o ano 60, mas a maioria ele data de no mínimo no ano 90, no mínimo. O que nós aprendemos com esses escritos? Caso ele não tenha sido adulterado na fórmula trinitária de batismo, ele só nos ensina que essa crença do batismo trinitário ela já era conhecida antes mesmo do Concílio de Nicéia em 325, onde Jesus Cristo ele foi tido como Deus e posteriormente, anos depois, o Espírito Santo também, né, como Deus, e toda a história que os irmãos já conhecem, né, que acompanham aqui o canal já conhece. Então isso seria o algo novo, porque muitos, quando nós ensinamos o batismo em nome de Jesus e falamos, né, do Concílio de Nicéia e tudo mais, pode algum católico que tem esse conhecimento, que não são todos, irmãos, são bem poucos, que tem esse conhecimento do Didaquê, eles podem argumentar o seguinte, que é mentira, porque lá mesmo, antes do Evangelho de Mateus, já era ensinado o batismo trinitário. Então é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, achei importante comentar com os irmãos isso. Então com esse vídeo aqui, os irmãos que não tinham esse conhecimento, já podem aguardar essas informações, caso se deparem com esse argumento algum dia, tá? Então são dados históricos. E o Didaquê, ele, além desse batismo trinitário, ele vai ensinar ali a questão da Eucaristia, ele fala do batismo por aspersão, então coisas que nós sabemos que foram ensinadas posteriormente à datação desse livro pela Igreja Católica, o que nos levanta uma pulga ali, né? Nos dá uma pulga atrás da orelha, nos deixa com uma pulga atrás da orelha com relação à autenticidade da sua tradução. Dali a partir do seu encontro no século XIX. Então é por isso que nós temos que estar espertos. E primeiro, né, reforçando, ele não foi escrito por nenhum apóstolo. Então era como se, por exemplo, hoje nós temos a Igreja de Deus e a Bíblia. E eu, como membro da Igreja de Deus, eu escrevesse um livro com algo da Igreja de Deus e alguns pensamentos meus próprios. E digamos que 1000 anos para frente, alguém acha esse livro aqui, ele vai ver, olha, tem bastante coisa que está na Bíblia, mas tem alguma coisa aqui que talvez é uma crença pessoal. Então o pessoal lá na frente, não me conhecendo, o que eles podem fazer? Pegar isso como um objeto de crença e modificar sua fé. Mas não foi os apóstolos que escreveu, fui eu, membro, né, posteriormente. Então é só um exemplo, irmãos, e como os apóstolos já falavam que muitos já haviam se feito anticristos, então possivelmente na época dos apóstolos ainda já começaram a mudar as doutrinas bíblicas. Já havia Hermineu e Fileto, que já diziam que a ressurreição já era feita, então contrariando a fé apostólica nas ressurreições. Então também, irmãos, como ali mesmo já começou a surgir ali o espírito da apostasia, o espírito do anticristo, né, que prega doutrinas contrárias à Bíblia e que são contra Cristo. Então não é nenhum problema nós termos a informação de que talvez a suposta trindade, né, esse dogma já tenha sido ensinado ali mesmo no final do primeiro século e início do século segundo. Isso não vai mudar em nada a nossa fé. Então é um vídeo aqui para conhecimento apenas, que eu queria trazer aos irmãos, né, e qualquer dúvida os irmãos podem perguntar aí nos comentários. Beleza? Então é isso, os irmãos tiverem sugestões de temas, alguma coisa, pode deixar aí também que nós, conforme necessário, vamos gravando vídeos aí para todos vocês. Então que a paz seja convosco, se inscreve no canal aí e acompanhe nossos estudos.